Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é André De Bastiani, engenheiro agrônomo, produtor rural, sócio-diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Safra. E o tema da nossa entrevista será: Rally da Safra confirma safra histórica de soja. Meu amigo André, de tudo que eu falei que você é, o que você mais gosta de ser chamado? Engenheiro agrônomo, produtor rural, sócio-diretor da Agroconsult ou coordenador do Rally da Safra? Olha só, Divino, essa pergunta ainda não tinha feito, não. Aí tem que ser uma coisa complicada. Mas Nunca te perguntei isso, cara. Eu gosto de me juntar aos produtores aqui e ser sofredor também, né? Como produtor rural. Daí eu sinto na pele o que eu falo aqui. Brincadeiras, boa tarde aí, Divino. Satisfação falar contigo. Bom demais, cara. Bom falar com você. Eu fico vendo no seu semblante, cara, assim, esse ar assim de alívio. Putz, conseguimos concretizar mais um rally. Como é que foi isso, cara? Então, é uma sensação de alívio porque a gente terminou a primeira etapa do rally. Mas ainda tem etapa de milho, a gente vai querer dar uma olhada em algodão esse ano também. Tem uns projetos novos saindo que em breve a gente vai aqui anunciar para vocês. Então, rapaz, tem muito trabalho pela frente ainda. E vocês podem ter certeza que a gente vai continuar divulgando muita informação daqui até o final do ano. Então, o alívio é só pela essa primeira etapa que passou. Mas tem equipe de visita, tem eventos regionais pra gente fazer, toda a parte de milho. Tem chão pela frente ainda. Aliás, você deu um spoiler, cara, em algo que eu já iria perguntar. Quer dizer, além de milho e soja, você já falou que vem algodão por aí. Mais alguma cultura que tá aí de olho, que tá em vista? Eu acho que o algodão é interessante, a gente tem um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo na cultura de algodão, até mesmo por conta do expressivo crescimento e importância também da cultura, mas eu acho que o que a gente vai querer olhar um pouco mais também são algumas áreas mais fronteiriças, né? Vamos pegar regiões como Rondônia, Roraima, até mesmo Sergipe, Alagoas, que tem produção agrícola e que o pessoal fala pouco, né? Então talvez a gente vá fazer um projeto para a gente dar uma olhada nessas regiões. Pois é, mas essas regiões, elas têm, assim, representatividade que justifique fazer um trabalho como isso? Porque dá um trabalho danado, né, cara? Dá, mas sempre tem alguém que quer nos ajudar, o Divino. Daí se a gente arruma um parceiro que quer ajudar, a gente faz o nosso trabalho aqui também de ir lá coletar informação por menos representativa que seja a região. Cara, informação sempre é bom. Te bom. fazer uma pergunta meio besta, mas é o seguinte: vocês têm parceiros. Como manter a imparcialidade, sendo que vocês têm ali um monte de empresas que têm interesse nesses números? Então, não tem dificuldade, não tem segredo por trás, não, Divino, porque nenhum deles tem um interesse que a safra seja maior ou seja menor. E também nunca foi dado uma liberdade para eles de opinar em relação ao número que a gente está divulgando. Tanto que a gente nunca consultou eles, também não entrega antes esses números para eles. É um trabalho que, inclusive, a Agroconsult já faz, né, há muito tempo, de fazer essas estimativas. E eu acho que o que traz também a confiança no nosso número é isso, essa imparcialidade. Então, não é algo que dá trabalho não, porque nós nunca nem perguntamos pro outro lado lá se o número é bom, se é ruim, se agrada ou desagrada. É muito mais o que a gente está vendo no campo e todo o conhecimento da roça. Legal. 62 mil quilômetros percorridos, 1.647 lavouras avaliadas. O que esse volume de dados permite observar de forma mais precisa que outras metodologias de projeção, por exemplo, André? Eu acho que você falar de safra, um país como o nosso, continental, não dá para fazer isso apenas você ligando para as regiões ou ainda utilizando só as geotecnologias. A gente acredita que tem que sujar a botina, Divino, porque tem muita... É uma safra muito heterogênea. O Brasil é muito heterogêneo, né? Então você estar nessas regiões e entender o que aconteceu desde o plantio, como é que são as condições de desenvolvimento, incidência de pragas e doenças, conseguir, por exemplo, algo que é muito importante, você conseguir estimar peso de grão. Peso de grão você tem que estar lá, você tem que pegar os grãos na mão lá, colocar na balança, porque por mais que você entre na lavoura,
Se você não pegar e fazer a pesagem do grão, você já está perdendo aí uma avaliação muito importante. Então a gente acredita sim que para a gente conseguir ter uma avaliação precisa rodar esse Brasil, precisa estar dentro das lavouras, coletar dados de população de plantas, número de vagens por plantas, número de grãos por vagem, o peso desse grão, tirar a umidade, ver toda a condição fitossanitária, condição de colheita, para que você faça uma inferência mais precisa em termos de produtividade. E além disso, eu acrescentaria duas coisas. Uma é o histórico. Você tem que ter um histórico, não dá para você só chegar, vou fazer essas amostras aqui e ter como base essas amostras, não, precisa ter um histórico, isso o Rally tem, né? São 22 anos que a gente está no campo. E o outra questão é ter gente competente, né? Pessoal que conhece de campo, já vivenciou isso, para conseguir fazer essas análises. Cara, a projeção de safra recorde foi confirmada já em março, né? Porém, houve uma diferença regional aí de 12 milhões e meio de toneladas entre as estimativas de janeiro a março aí. Como explicar, André, uma oscilação desse tamanho num curto espaço de tempo como esse? Então, é engraçado que se a gente olha e convido todo mundo a entrar no site do Rally e baixar lá o e-book, tem lá todos os dados do Rally disponível, vocês vão ver que a gente começou janeiro falando de uma safra de 172 milhões, a gente já falava na época lá que a safra seria recorde, e passou fevereiro, passou março, a gente não mudou essas estimativas, né? Ficou sempre ali na casa de 171, 172 de novo, inclusive o número final que a gente divulgou, 172,1 milhões de toneladas para a safra brasileira. Então, desde janeiro, a gente já vinha falando de uma safra muito boa. E o primeiro fator diz respeito à confirmação diária, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessas estimativas de área, de metodologia, mas nós estamos falando de uma área de 47,8 milhões de hectares. Se a gente comparar com a safra anterior, ela é 1 milhão de hectares a mais, só que a safra anterior a gente teve uma condição climática muito ruim, então a gente não conseguiu expressar o potencial produtivo dessa safra. A safra que a gente tem um paralelo é com a safra 22-23, que havia sido uma safra muito boa e que a gente produziu 162 milhões de toneladas. Só que de lá para cá a gente acrescentou aí milhões de hectares. Então a gente começou falando de uma safra recorde baseado, primeiro, numa área plantada maior e segundo, porque em janeiro a gente já tinha aqui uma condição de desenvolvimento das lavouras do Cerrado muito favorável e que dificilmente a gente ia havia uma quebra de safra no centro-oeste brasileiro. Claro que no sul, naquele momento, a gente já estava aí bem apreensivo em relação às condições, mas a gente não achava que seria até um problema tão grande quanto a gente acabou vendo. Então, apesar de a gente não ter mudado a nossa safra desde ali de janeiro, na casa de 172 milhões de toneladas, para o Brasil, regionalmente teve diferenças muito grandes. Porque, de novo, janeiro a gente olhava para o Mato Grosso e falava, pô, o Mato Grosso vai ter uma safra boa, mas a gente não sabia que ia ser excelente. Então, de lá para cá, de janeiro para cá, a gente aumentou as estimativas só do Mato Grosso em mais de 3 milhões de toneladas. Se pegar Goiás, mais 700 mil. Se pegar aí Maranhão, Piauí, Tocantins juntos, quase 1 milhão de toneladas que a gente aumentou da estimativa de janeiro. Só que, por outro lado, a gente teve o Rio Grande do Sul, teve o Mato Grosso do Sul, que tiveram uma condição de safra muito ruim. Então, só o Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, que a gente falava lá em janeiro de uma safra aí de 20 milhões de toneladas, nós estamos encerrando com uma safra de 15 milhões. Foram 5 milhões de toneladas que a gente tirou em termos de estimativa. Mesma coisa para o MS, diminuímos aí 1,2 milhão de toneladas de estimativa. Então, de um lado a gente tem estados puxando o número para cima e do outro lado a gente tem estados puxando o número para baixo. No somatório, ficou tudo igual, ficou aí 172 milhões de toneladas. André, eu fico observando grupos de produtores de WhatsApp, de produtores rurais, eu fico observando ali as falas, né? Muitas vezes, cara, parece que a teoria não bate com a prática, porque com queda de preço de commodity e tal, o produtor reclama, chora e fala que tem que parar de plantar e que tem que diminuir a área e que tem que entregar a renda e não sei o quê. E aí, de repente, você observa, cara, 1 milhão de hectares a mais. O que acontece que esse discurso é diferente da prática?
Não tem uma conversa que eles falam de uma certa Copa do Mundo? O pessoal falava lá com o Garrincha, você tem que ir para a direita, esquerda, fazer isso, aquilo. E vira e pergunta aqui, vocês combinaram com os russos que é para fazer isso daí? Combinaram com os caras lá? É mais ou menos igual, o Divino, não é diferente, porque o produtor olha muito a condição dele. Ele tem condição de crescer, tem condição de investir, ele vai lá e faz o investimento, mas de fato ele não está olhando para o todo, né? E o racional seria a gente olhar que ao longo desses últimos 3 anos, que a gente está produzindo muito mais do que a gente consome, todo mundo tirar o pé do acelerador e dizer assim, não vamos plantar mais área aqui não, chega. Só que sempre tem um produtor numa condição diferente, pega grandes grupos que tem planos de investimento de 5, 10 anos. Eles vêm realizando os investimentos deles ao longo dos anos. Então isso acaba gerando um aumento de área. Claro que esse 1 milhão de hectares que a gente aumentou nessa última safra é menos do que a gente aumentou na anterior, é menos que a gente aumentou nas outras safras também. Mas ainda assim é um crescimento. Você já citou aí que 6 estados devem registrar novos recordes de produtividade, são eles Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins e Rondônia, né? Tem algum fator, André, em comum assim que vocês observaram nesses estados que justificam esse recorde de produtividade de cada um deles? Tem. Choveu bem e vão produzir bem. Basicamente é isso. Mas tirando isso, né, que é um fator principal, vamos dizer assim, a gente tem aí estados que tem um perfil de produção mais precoce, né? Você planta antes, colhe antes, então são estados que em janeiro já estavam colhendo, janeiro, fevereiro, estavam no auge da colheita, talvez em fevereiro aí. Então são lavouras mais precoces, tiveram uma condição climática melhor, esse é o fator principal. Mas também a gente pode falar, né, Divino, dos investimentos realizados ao longo dos últimos anos, que permitiu com que todo o potencial produtivo se expressasse diante de um clima bom. São eles todo o trabalho de nutrição, todo o trabalho de manejo, toda a evolução da biotecnologia, né, e das variedades de soja, que tem elevado o teto produtivo. Tanto é que a gente se deparou com inúmeras fazendas, não estou falando talhão, né, fazendas fechando acima de 80 sacos de média. Então, assim, isso é em função de uma série de fatores que permitiram com que expressasse todo esse potencial. Mas eu acho que o que eles têm mais em comum é isso, uma precocidade maior quando a gente compara, por exemplo, com o que a gente olhou no Rio Grande do Sul, com o que a gente olha do parte do Paraná, que foram lavouras um pouco mais tardias e que foram um pouco mais prejudicadas. Eu vou fazer um intervalo comercial, André, e nós voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou conversando com André De Bastiani, que é o coordenador do Rally da Safra. Cara, a estimativa de produtividade média no Brasil é em torno de 60 sacas aí por hectare. Esse número, você falou, tem fazenda aí produzindo 80. Eu entrevistei esses dias o Marcelo Rabi, do SESB, e eles estão falando lá de produtividades muito altas e tal. Lógico, são fatias, talhões pequenos e tal, mas que demonstram a possibilidade. 60 sacas não é muito pouco ainda, não deveria ser mais, André? É uma boa pergunta, Divino, porque de fato quando a gente fala em média, né, o produtor hoje ele planta para colher acima de 60, ele não quer colher 60, na verdade 60 para quem tem áreas arrendadas aí já não paga mais a conta, você tem que produzir mais que isso. Só que falar de média é muito ruim, né, Divino, porque a gente é aquela história, você tá com a cabeça no fogão e o pé na geladeira. E a gente tem casos esse ano, como é a questão do Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, quando a gente olha o norte do Paraná, quando a gente olha todo o Rio Grande do Sul, que está produzindo muito mal. Vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul como exemplo.
A gente está falando do Rio Grande do Sul de uma produtividade média de 37,5 sacos. O Rio Grande do Sul tem potencial para produzir muito mais que isso. A gente vê produtores que em condições boas produzem mais que isso. Então, a gente vai ter uma produtividade acima dos 60 quando a gente tiver uma condição de clima, e não vou dizer perfeita, é uma condição de clima boa para todo o Brasil. Porque daí talvez não tenha aí recordes de produtividade, mas a gente vai ter todo mundo produzindo dentro do normal. E daí sim a gente consegue estourar essa barreira aí dos 60 sacos. Porque se a gente pegar safra passada, foi uma safra que teve problemas em todas as regiões. Todas as regiões teve problema. O Rio Grande do Sul produziu um pouco melhor safra passada, mas no final das contas acabou perdendo por conta de excesso de chuva. Mas todas as demais regiões tiveram problemas. Se pegar a safra 22-23, que foi a safra anterior, era a safra recorde, a gente teve problema no Rio Grande do Sul também, então puxou de novo a safra para baixo. Fechamos também com 60 sacos na safra 22-23. Então a gente vai conseguir romper esse número quando a gente tiver um clima bom em todas as regiões. Cara, assim, dá um dó danado, cara, do pessoal do Rio Grande do Sul, porque os caras têm uma capacidade de produção. Às vezes eu vejo falar assim, Goiás agora é terceiro produtor nacional. Cara, ele é terceiro porque é o Rio Grande do Sul, coitado. Acontece um monte de coisa lá que, assim, não tá nas mãos dos produtores, né? É justamente aquele fator que ele não controla, que é o clima, né? Exatamente. De fato, né, se a gente pegar essas últimas 4 safras, a gente teve 3 problemas de seca e um problema por excesso de chuva. Foi? Sim, eu tenho falado muito que o Rio Grande do Sul passa por um problema de Estado. Não é um problema só do produtor, é um problema do Estado, é um problema de governo, que vai ter que sim pensar em ações mais estruturantes para os próximos anos para conseguir garantir a renda para o Rio Grande do Sul, né? E daí isso passa, talvez, por trabalhar melhor a questão de solo, a gente trabalhar mais a questão de irrigação no Rio Grande do Sul e reduzir, né, essas variações tão bruscas de produtividade que a gente tem visto. Aliás, você falou de irrigação, cara. Como é que você vê a questão da irrigação daqui para frente? O Brasil aponta para um crescimento das áreas irrigadas, de levar isso um pouco mais a sério, porque ainda é um negócio complicado também. Muitas vezes para conseguir uma outorga é difícil, o cara luta ali anos para conseguir e tal. Às vezes tem o dinheiro para comprar o equipamento, mas não consegue a outorga de uso da água. Como é que vocês avaliam isso? Então, de fato, tem alguns entraves, né? O Brasil tem um potencial gigantesco para aumentar a sua área irrigada, mas tem entraves que às vezes são entraves burocráticos. Pega o Rio Grande do Sul, o pessoal reclama muito em relação a isso. Até agora tem algumas mudanças que passam essa regulamentação muito mais para os municípios e tira do estado para dar mais agilidade em todo o processo. Mas tem uma questão ambiental aí que toda vez que você vai solicitar para fazer um projeto de irrigação, que acaba tomando aí um recurso e uma energia muito grande até vocês terem as liberações. Não que você não tenha que ter essas exigências, né? Mas muitas vezes elas colocam em xeque muitos dos projetos ou retardam para que eles aconteçam. E eu acho que o segundo ponto agora, Divino, é o custo do capital. O custo do capital para esse tipo de investimento ficou muito caro. Então, por mais que a solução de estados como o Rio Grande do Sul passem por um investimento maior em irrigação, como é que você vai pensar em irrigação agora? Num momento que você está carregando dívida, porque a gente teve problemas de safra, e no momento que as taxas de juros estão elevadíssimas e a avaliação de crédito do produtor deteriorada. Então, é uma conjunção de fatores aí, que por isso que eu falo que depende sim de estado, que tenha aí um estado com curso forte e que consiga olhar para essas questões e faça o seu papel, né? Bom, dentro dessa linha ainda que você está colocando, né, nós temos, eu não sei se vocês chegam a falar isso com os produtores, avaliarem isso também, mas nós temos, por exemplo, logística ainda muito ruim no país, armazenagem péssima, né, fica grãos aí expostos a céu aberto. Vocês chegam a conversar isso com os produtores dessas dificuldades ou não? Sim, isso daí é o nosso dia a dia, mas o produtor tem 2 opções. Ou esperar o governo fazer, entendeu? Você tem que esperar um bom tempo. Ou resgatar as coisas, fazer ele mesmo e dar um jeito de fazer produzir com o que tem. Todo mundo fala do problema logístico brasileiro, fala do problema de armazenagem.
Mas tá aí, ó, uma safra de 172 milhões de toneladas, vamos exportar essa safra, vamos armazenar ela. A gente tá dando jeito, seja utilizando mais silo-bolsa, seja utilizando os nossos próprios caminhões como armazéns, tá indo o Divino. Então, assim, isso mostra muito da competitividade da agricultura brasileira, que mesmo com todos os entraves, tá crescendo ano após ano. Cara, Mato Grosso é um estado fantástico, fora da curva, né? O pessoal fala que se fosse um país, né, seria um negócio assim de louco. E ultrapassou pela primeira vez 50 milhões de toneladas aí de produção. Como é que o estado conseguiu esse feito, mesmo enfrentando adversidades climáticas? Então, enfrentou adversidades climáticas, podemos falar principalmente na colheita, né? A colheita foi uma colheita com mais chuva, então até perdeu produtividade por conta disso, né? A gente teve problema de qualidade de grão, teve um pouco de atraso em colheita em algumas regiões. Mas assim, ó, se tiver que escolher passar por um momento de muita chuva, como foi o do Mato Grosso, ou a falta dela, como foi o Sul-MS ou o Rio Grande do Sul, vamos escolher o excesso de chuva, porque daí pelo menos a gente vai tirar a produtividade de um potencial bastante elevado. Então o clima foi bom no Mato Grosso, sim. Ele não chegou à perfeição, mas vamos lá, estamos falando de uma produtividade recorde. Talvez seja a perfeição até então, né? Alinhada aí com toda a parte de tecnologia que nós temos. E o Mato Grosso, ele tem feito o dever de casa no quesito investimento. A gente vê o produtor investindo ano após ano numa condição de plantio melhor, numa condição nutricional do solo melhor, tá sim trabalhando com materiais de genética mais avançada, materiais com teto produtivo mais elevado, e são pequenas coisas, né? Detalhes que vão sendo agregados ano após ano e vai permitindo que você colha os frutos. Então não é só questão de área, mas é também toda a tecnologia que a gente tem visto o produtor utilizar no campo. Cara, eu acho que dentro disso que você tem colocado, do produtor ter que meter a mão na massa e fazer, eu presenciei ano atrasado e ano passado no Mato Grosso, estradas muito ruins que os produtores meteram a mão no bolso, cara, e asfaltaram. Foram lá e não tinha condições. Atolava e tal, os caras, vamos juntar aqui, juntou máquina e papapá, foi lá e asfaltou. Então, o produtor brasileiro realmente ele faz isso. Goiás, 68 sacas por hectare, Minas Gerais, 66,5, registraram aí produtividades muito boas, mesmo tendo alguns probleminhas em março e tal. Tem alguma prática de manejo, alguma tecnologia que você fala assim, opa, peraí, isso aqui ajudou nesse resultado? Sim, tem várias. A gente pode citar todo o trabalho, principalmente de perfil de solo, e daí eu acho que faço até um paralelo aqui com o Bahia. Bahia é um estado que quem conhece sabe que tem algumas áreas com perfil um pouco mais arenoso, passou por alguns anos de seca que tiraram muita produtividade, e o produtor investiu muito em perfil de solo. E você consegue aumentar um pouco da resiliência das lavouras, né, para períodos de seca, e consegue aumentar o potencial produtivo. Então, todo o trabalho de perfil de solo que foi feito ao longo dos últimos anos, toda a parte de cobertura, né, você trabalhar aqui com a segunda safra, ou ainda trabalhar com a cultura de cobertura, no sentido de você conseguir fazer uma reciclagem de nutrientes melhor, ou em trabalhar matéria orgânica melhor, ajuda. E daí aquilo que eu já havia comentado, né, Divino, trabalhar com as tecnologias que estão disponíveis. Por exemplo, a gente tem visto ao longo desses últimos anos uma redução da população de plantas. Mas é uma população de plantas que acontece muito por conta de uma melhor consciência do produtor em relação do material que ele tem disponível na mão, material genético, e que ele consegue, e uma condição de plantio melhor, por conta de máquina. Então ele consegue reduzir a população, mas a gente tem visto, por outro lado, o aumento no número de grãos por planta e o aumento do número de peso, que daí tudo bem, né? Muito mais reflexo de clima, mas temos visto isso no campo. E que é você trabalhar com o que existe hoje de melhores materiais, melhores práticas de manejo para conseguir extrair esse resultado mais alto, né? Então eu acho que o produtor tem visto isso. E eu tenho comentado, né, que a solução da agricultura para a gente resolver, inclusive, os problemas das safras anteriores, né, de endividamento alto que nos levou, ela está
dentro das fazendas. E é aquele exemplo que eu falei já, produtores que estão colhendo bem essa safra no centro-norte do estado e que estão colhendo aí, vamos lá, até 8 sacas a mais do que planejou, está resolvendo o problema dele com produtividade, está produzindo mais, está conseguindo pagar as contas, está conseguindo renegociar as dívidas e entrar numa próxima safra numa condição muito mais favorável do que ele estava até então. Então é o próprio investimento do produtor no campo. André, eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já em alguns minutinhos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Graças à competência do produtor rural brasileiro, nós batemos recorde de produtividade de soja. E eu estou conversando hoje com o André De Bastiani, do Rally da Safra. Depois de mais de 20 anos na estrada, ainda dá para ter aprendizados? Ainda dá para acumular aprendizado, olhando, por exemplo, condições severas de algumas regiões e de que maneira se der, né, para acumular algum aprendizado, de que maneira isso pode ser utilizado para passar para os produtores, até para que eles possam mitigar riscos em safras futuras? Então, eu acho que o maior aprendizado é que não existe uma safra igual a outra. Porque o clima até pode ser parecido, mas você já tem uma condição de materiais diferente, você vai ter uma condição de solo que já é diferente. E na agricultura é muito isso, né? Não existe uma receita de bolo. Ah lá, faz isso que dá certo. Não, você tem que conseguir interpretar a realidade. E eu diria que cada fazenda mesmo, cada talhão tem uma realidade diferente. E a gente tem percebido, acho que 2 coisas ao longo desses últimos anos, né? Uma que a gente já comentou aqui, que a gente tem visto que o teto produtivo é cada vez maior, então tem tecnologia para que a gente consiga produzir mais, e a gente tem visto que não basta você colher o talhão mais produtivo da história. Não adianta eu ir lá e ter só 2, 3 talhões de 100 sacos. Você tem que ter uma regularidade ao longo de toda a safra, ao longo de toda a fazenda. E isso é o mais difícil, porque você conseguir ter 1, 2 talhões acima de 90 sacos, todo mundo quase tem já, né? Tem uma condição de clima boa, você tem. Mas o difícil é você conseguir manter todos os talhões acima aí dos 75, 80 sacos, né? Que é o mais difícil, que é você conseguir entender as diferenças que você tem de solo, de cada um dos seus talhões, e você conseguir trabalhar para que consiga extrair o máximo daquele talhão, né? Levando em consideração as suas características. E daí outro ponto que a gente tem visto, né, Divino? Muita gente fala, mas não é só produzir mais. Tudo bem, você tem todos os custos, né, que você tem que levar em consideração, mas sim, a saída tem sido produzir mais produtividade. Porque o custo marginal de você estar fazendo um investimento para colher os 90 sacos, em relação aos 60, ele mais do que compensa. Vocês chegam a avaliar a questão da gestão? Como é que está a gestão? O pessoal tem conseguido uma boa gestão para que esses números eles fiquem mais favoráveis, eles possam ter um custo menor de produção? Então, a agricultura tem exigido cada vez mais do produtor, né, que ele seja mais eficiente nas decisões dele, nas compras que ele faz. E daí a gente pode olhar a gestão sobre 2 aspectos. Uma é a gestão operacional, né? A gestão técnica, que material que eu vou utilizar, quando que eu vou entrar a fazer o manejo da minha lavoura, que sim, existe uma evolução muito grande. A gente tem aqui várias empresas de consultoria agronômica que têm feito um trabalho sensacional nas fazendas
e tem ajudado o produtor a se posicionar no momento correto, né, em termos de manejo. Então isso tem ajudado muito, tem melhorado muito ao longo dos últimos anos. Mas tem outro aspecto relacionado à parte de gestão, que é a gestão financeira. E daí é importante a gente separar o econômico do financeiro aqui. Porque em anos como esse, que a gente está vivenciando taxas de juros bastante elevadas, se você está alavancado e não tem uma condição financeira muito sólida, o teu maior problema pode estar aí. Porque é uma conta que você deixa de pagar, que fica negativado e que você não consegue renovar o crédito da próxima safra. Ou ainda, um crédito muito caro que você está tomando e que está fazendo com que você pague praticamente um arrendamento a mais. Então, a gestão financeira que eu acho que ela está sendo a mais difícil nesse momento, por conta de todo o contexto, né, macroeconômico do nosso país e por conta do alto grau de endividamento que a gente carrega. A agricultura brasileira é uma agricultura endividada. A gente cresceu a área a mais de 10 milhões de hectares em 5 anos. E para crescer a área, a gente precisa de investimento, seja em abertura de área, parte de nutrição, seja em máquina, infraestrutura, gente. Então todo produtor carrega uma dívida e que agora acho que talvez a maior dificuldade é a gente conseguir gerir muito bem toda a estrutura financeira do nosso negócio. Toda vez que vocês vão lançar os resultados do Rally, André, a gente vê um burburinho no meio, né? Vocês assim, se tornaram referência. São referência e todo mundo fica esperando com ansiedade que vocês tragam esses resultados e tal. Como é que a Agroconsult trabalha, cara, para manter essa credibilidade e essa independência técnica da expedição? Porque uma coisa é chegar lá em cima, outra coisa é se manter lá em cima. Então, é com muito investimento, planejamento de vir um projeto que é esse aqui do Rally. Não é um projeto simples de colocar no campo, não. Eu estava fazendo a conta aqui, foram mais de 200 pessoas que participaram só desses 3 meses para a gente conseguir rodar o Rally. Então, tem todo um investimento por trás e tecnologia também. A gente já desde o ano passado tem trabalhado muito a área plantada brasileira por meio de geotecnologias, né? Então, que você traz mais uma variável para a conta e que é importante para a gente conseguir sempre trazer um número mais real. Então, a gente juntar o que a gente tem aqui na Agroconsult, que é o trabalho de campo do Rally, o trabalho permanente dos nossos técnicos, se mantendo em contato com todas as regiões ao longo de todo o ano, a parte de geotecnologias, a parte de mercados, entender o que está acontecendo no mercado e como que o mercado reflete as decisões do produtor. É um conjunto de fatores aqui que a gente tem que manter, né, para conseguir manter isso, né, a credibilidade e a confiança nos números. Divergências eu acho que são até boas de ter, né, não é unânime quando a gente apresenta um número, tem gente que duvida, mas a gente acredita sim que a gente está dando o nosso melhor aqui e contribuindo para que a gente diminua essas lacunas de informação que existe na agricultura brasileira, porque é engraçado, às vezes eu estou lá no Rio Grande do Sul falando, vamos ter uma safra recorde, o produtor se remexe na cadeira, você tá louco ter safra recorde, da onde? Olha o tamanho da quebra, mas ele não está conseguindo enxergar o que tem em outras regiões. Ou ainda, quando a gente vê divergências em termos de área plantada tão grande quanto os que a gente tem uma diferença muito grande quando a gente olha para os dados oficiais em termos de área, e a gente sabe que a área é uma das componentes principais quando a gente fala aqui em termos de leitura de produção. Então, tem um trabalho grande pela frente, que não é de um dia, são mais de 22 anos o Rally, a Agroconsult muito mais tempo ainda, né? A Agroconsult faz 25 anos agora, então é uma história longa que a gente vem cultivando aqui, ô Divino. Vocês são muito criticados quando vocês lançam um número, aí vem a Conab e lança um número totalmente diferente, que não tem muito a ver com o de vocês, mas acaba que o de vocês aproxima-se muito mais do que aquele da Conab no frigir dos ovos, né? Vocês sofrem muito até que os números se concretizem? Sim, a gente sofre, mas a gente já tem o couro grosso aqui, então não tem problema não, pode bater que a gente aguenta, e também porque a gente está muito seguro com o trabalho que a gente tem feito. Mas a divergência ela é boa, é importante, porque ela provoca, né, faz a gente melhorar cada vez mais. A própria Conab, a gente tem tido uma série de reuniões com eles, inclusive fornecendo os nossos mapas para que eles consigam melhorar também
o levantamento de área deles, porque não é o nosso objetivo aqui ficar criando divergências, né? A gente quer convergir porque a gente está trabalhando em prol do agro. Agora, a gente sabe que em muitos momentos trabalhar com números errados, ela leva a decisões erradas também. E isso aconteceu de uma forma muito grande ano passado. Foi muito ruim para o setor ter diferenças tão grandes em termos de estimativas. Esse eu diria que é um ano um pouco mais tranquilo, não tem tanta divergência em termos de números assim, não. André, sempre muito bom falar com você. Você vai estar na Tecnoshow? Estarei aí sim. Vou na segunda-feira, estarei terça e quarta na Tecnoshow. Nos encontraremos, cara. Prazer enorme falar com você mais uma vez. Obrigado. Valeu, eu que agradeço novamente a oportunidade aí. Divino, fica o convite para todo mundo acompanhar o Rally da Safra pelas nossas plataformas. Acabamos a etapa soja, mas tem toda a etapa milho pela frente aí. E a gente sempre tem muita informação de qualidade para compartilhar com vocês. Então acessem lá o Rally da Safra em todas as plataformas, que vocês vão estar conectados com informação de qualidade. Você já ficou famosão, né? Quando você tá nas feiras, o pessoal quer tirar foto com você, né? Pega autógrafo também ou não? Nada, rapaz. Eu sou colono, rapaz. Eu não sou disso, não. Abraço, meu amigo. Até mais. Fico envergonhado. Eu conversei com o André de Bastiani, engenheiro agrônomo, empresário, produtor rural, né? Ele falou que tem orgulho de ser chamado de produtor rural. Sócio-diretor da AgroConsult, coordenador do Rally da Safra. E nós falamos a respeito da confirmação histórica dessa safra, né? São recordes que o Brasil tem obtido graças, né? E o André deixou isso muito claro, graças à resiliência, graças ao couro grosso desse nosso produtor rural, que aprendeu a conviver com as dificuldades e as adversidades, superando tudo isso através do seu trabalho e da sua competência. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.